Fala meu amigo, minha amiga Trade, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trade, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma videoaula no nosso canal. Nesta aula eu vou abordar com vocês o uso da inteligência artificial para poder melhorar e captar dados do mercado global com o objetivo de criar um relatório único, extremamente técnico e profissional que vai ajudar você a operar qualquer mercado. Neste caso específico também eu vou fazer a apresentação do meu relatório pré-market do Gold, onde nós estamos usando a inteligência artificial, para poder gerar esse relatório, e nós vamos fornecer esse relatório inicialmente de graça para você. Se você quer saber como nós fazemos esse relatório, o potencial da utilização da inteligência artificial voltado para o mercado de day trade e como isso de fato pode te ajudar na prática do dia a dia operacional, fica comigo nesse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para o YouTube ver valor para o nosso conteúdo e bora para o vídeo. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, qual que é o nosso objetivo aqui? Realmente esmiuçar, a produção do nosso relatório do ouro que nós vamos começar a fornecer. Inclusive, já de antemão aviso que se você quiser ter acesso a esse relatório, tá? Você vai ter que entrar dentro do nosso grupo do Telegram. Eu vou começar a fornecer diariamente esse relatório para os nossos amigos e clientes dentro do grupo do Telegram. O link do Telegram está na descrição do vídeo. Lá vai ser o nosso repositório onde nós vamos postar os materiais. Basta entrar lá, a comunidade não é aberta, ninguém fica postando um monte de coisa lá, não vai ficar te incomodando, um monte de mensagem. É só baixar e o relatório lá, entrar e baixar. Tem relatório do Gold, nós já temos o relatório do mini índice e nós agora temos o relatório do HK50. Inclusive aqui no canal do YouTube, se você for dar uma olhada na aula anterior, no vídeo anterior que eu publiquei a este, tem sobre o relatório do HK50, dá uma olhada lá. Mas antes de contextualizar, é o seguinte, pessoal, eu estou na fase de pré-lançamento também no meu curso do Gold, que muita gente me pediu para fazer um treinamento profissional sobre o Gold, e daí eu estou terminando de gravar esse conteúdo, não tem um prazo de lançamento, mas eu não vim falar do curso aqui, tá? Eu quero mostrar para vocês hoje como a inteligência artificial, mesmo que você não compre o curso, mesmo que você não faça o curso, mesmo que você seja leigo, se você souber orientar a inteligência artificial, se você souber realmente passar para ela os dados que ela deve buscar, você consegue fazer qualquer coisa hoje. É impressionante, Relatórios extremamente profissionais e técnicos como esse que eu vou apresentar para vocês. Então, o nosso relatório que eu vou apresentar para vocês nada mais é do que praticamente uma sinopse desse curso que eu nem lancei ainda, que eu vou lançar, que eu irei lançar aqui com vocês em breve, que é o curso do Gold, E daí eu quero mostrar para vocês, o potencial que nós temos, na utilização dessa ferramenta, que eu realmente estou muito hypado e muito feliz em poder estar trazendo esse conteúdo diferenciado para vocês, tá? Então, se vocês for dar uma olhada no nosso relatório aqui, deixa eu abrir rapidinho aqui tem uma sinopse, de vários sites que nós temos que olhar, São várias coisas aqui, Aqui tem uma sinopse de vários sites que nós temos que olhar, como World Gold Council, Metals Daily, Bullion Vault, Trading Economics, Metals Mine, Market Index, Gold Price, Bar Chart, E aí também tantos outros dados fundamentalistas e tantos dados de notícias do intraday. Realmente, se for fazer um trabalho, Twitters de pessoas que comentam no ouro no dia a dia, você vai aprender tudo isso no nosso curso, Mas a questão não é essa. Eu estou mostrando para vocês o quanto de informação hoje você tem à disposição e qual que é o problema de ter tanta informação. O problema é que você fica inundado de informação, você não sabe filtrar, porque você não tem experiência, você não sabe qual informação faz preço na formação do ouro, de que forma essa notícia impacta a formação do ouro. E daí você fica navegando 200, 300 páginas diferentes, tentando pegar informação para fazer um pré-mercado bem feito, para entender a análise de sentimento, para tentar entender os níveis de suporte e resistência, qual que é a volatilidade média do ouro, o volume, isso se você quiser realmente ter uma visão mais profissional do mercado, Agora, se você quer só treinar análise técnica clássica lá, treinar a sorte, já aí esse vídeo não é para você. Agora, se você quiser realmente aprender, fica comigo que vai valer muito a pena. Então, no nosso curso, olha só, os principais sites de notícia, a gente conseguiu, através da inteligência artificial, criar um relatório que aborda tudo isso aqui, que aborda praticamente todos esses sites. Só um minutinho, pessoal. Desculpe. Que aborda praticamente todos esses sites, que traz uma organização das informações desses sites de maneira única, e é isso que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Eu estou fundamentando aqui,
porque é muita coisa realmente se a gente quer aprender a operar como profissional, tá? Eu estou dando só um exemplo que eu vou aqui mostrar para vocês agora, daqui o relatório está aqui do lado, certo? Olha só, por exemplo, uma das coisas que o relatório vai ter, né? O relatório vai puxar a grade de opções da Kickstrike para entender os níveis de Open Interest, para identificar os principais níveis de suporte e resistência com base no Open Interest e no volume. O relatório faz isso de forma automatizada. A inteligência artificial consegue pegar esta imagem, porque eu vou fornecer essa imagem diariamente para a geração do relatório, e ela compila esses dados e me passa com base no Open Interest as regiões de interesse, né? A inteligência artificial, dentro desse relatório que está aqui, que já está pré-formatado, que você vai ver, ela vai entrar no site da CME Group, ela vai puxar os dados da CME Group em duas vertentes. Ela vai analisar o histórico do volume para entender a força e o apetite do mercado, e além disso também, ela vai pegar e vai baixar, eu vou fornecer o relatório fornecido pela própria CME Group, que visam mostrar para a gente aqui o volume financeiro, né, que foi tradeado dentro das moedas, dentro das commodities metálicas, em especial do ouro. Então a inteligência artificial vai me trazer um resumo do que está acontecendo, né, do ponto de vista do fluxo institucional, através de um relatório de uma instituição séria, que é fornecido pela CME diariamente. Você sabia disso? Nós temos um dado aqui, só que é muito difícil você interpretar, que são números que são um pouco assim, que não trazem uma mínima noção para a gente, para as pessoas que não entendem muito de mercado. E realmente a gente vai trazer aqui para vocês algo muito, muito, muito diferenciado. Deixa eu só cancelar isso aqui, Hide Player. Né? O relatório vai trazer tudo isso muito, muito mastigado para você. O relatório vai entrar em sites como no World Gold Council, que é o principal hub sobre dados macroeconômicos do ouro, né? com dados aí de históricos e também com dados semanais, né? Como supply and demand, como compras do Banco Central. Ele vai puxar as principais notícias desse site, os principais relatórios. O nosso relatório que você está vendo aqui do lado vai ter dentro de si o relatório COT para entender as relações, o posicionamento dos players, né? O nosso relatório vai conseguir puxar notícias e agenda econômica exclusivamente voltada para o ouro. Por exemplo, olha que sacada. O nosso relatório, existe um site aqui, chama-se Metals Daily. O Metals Daily é um hub, é um site que compila todas as notícias que saem do ouro na internet. Ó, notícias do ouro. Cada notícia dessa aqui, olha só, eu estou gravando esse vídeo para você no dia 14. Olha quantas notícias saíram no dia 14. Tudo hoje. Tudo hoje. Imagina você estar acompanhando o ouro, quer ficar informado para acompanhar o sentimento de mercado, ou pelo menos fazer um panorama pré-mercado para se preparar para a abertura. Você vai ficar acompanhando isso aqui, você vai ler isso aqui. É um saco, pessoal, muita coisa, muito dado para analisar. Né? Realmente, se você for fazer isso de forma par e passo, olhando site por site, né? Método por método, para criar uma análise muito sólida, isso demanda pelo menos meia hora, no mínimo meia hora. E o objetivo do relatório com a inteligência artificial é que numa leitura de 5 a 7 minutos você já saiba o que fazer. Né? Aí eu peço para a inteligência artificial entrar nesse site e falo, olha, pegue as 15 últimas notícias ou as 20 últimas notícias, leia para mim e me dê um resumo, uma sinopse geral do que está acontecendo com o sentimento do ouro no curto prazo e como isso pode impactar a formação do preço do ouro hoje. Olha que animal, pessoal. A inteligência artificial faz isso, né? Então ele entra no site, ele lê as notícias aqui, 20, 30 notícias, faz um resumão e joga para dentro do relatório e fala, olha, estão falando sobre isso, vai impactar de tal forma para cima ou para baixo ou lateral. Isso que é a sacada, né? Ele analisa também a agenda econômica, o calendário econômico, ou seja, pessoal, realmente o nosso relatório ele vai trazer todos os dados que você precisa saber para poder operar o ouro como um profissional. Sem mais delongas agora, eu vou abrir o relatório para vocês. Esse relatório foi gerado para a data de hoje com os dados de sexta-feira, tá? Hoje, dia 14, segunda-feira, como eu gerei o relatório na data de ontem, domingo, ele puxou as cotações e os dados de notícias de sábado e de sexta, tá bom? Só para você entender, né? Porque o certo é eu gerar esse relatório no dia do evento. Por exemplo, se a gente vai tradar o ouro hoje, eu preciso gerar o relatório hoje para que o meu prompt, o meu código da inteligência artificial puxe no site de notícias, né, os dados de hoje ou do último fechamento. Como eu puxei os dados, eu gerei esse relatório ontem, ele puxou as notícias de sábado e também do fechamento de sexta-feira, tá ok? Só para você entender, tá? Então vem aqui comigo, né, pré-mercado Gold. Inclusive esse é o padrão dos relatórios que eu estou fazendo.
Não é só para o ouro, eu já tenho para o HK50, eu expliquei no vídeo passado e na próxima aula eu vou explicar sobre o mini índice para vocês entenderem como potencial, né? Vocês vão entender que isso aqui não é só um relatório de leitura macroeconômica de notícia, que você pega o Telegram e vê as notícias, não é isso. Eu formatei isso aqui com base em todo o nosso conhecimento, em todo o nosso know-how, do ponto de vista técnico e prático operacional, para que você saiba o que pode acontecer, qual a abertura, qual a volatilidade média, quantos pontos o ativo pode dar no dia e quais são os níveis de suporte e resistência, tudo fundamentado, tudo sacramentado, quais os eventos que estão fazendo preço, qual que é a análise de sentimento, qual que é o posicionamento dos players, qual que é o volume, tudo, as ETFs do ouro, o que está precificando as ETFs, as mineradoras, quais são as mineradoras, qual que é o volume tradado das mineradoras, está entrando dinheiro, está saindo dinheiro das mineradoras, tudo que envolve ouro, as correlações entre moedas, coisas que eu não tenho tempo de falar aqui, está abarcado por esse relatório. Teste de graça a automação que vai lhe trazer a liberdade financeira. Olhe isso, em apenas 11 dias de operação, a automação teve uma taxa de acerto absurda, impressionante, 32 acertos e apenas um loss. A conta conseguiu alavancar expressivamente. Olhe dentro da comunidade MQL a nossa taxa de acerto. A nossa automação alavancou o nosso capital em 21%, rendendo mais de R$3.000 de lucro. 97% de acerto. É realmente impressionante. Ateste tudo isso dentro de um grupo aberto, mostrando a transparência e a honestidade. Converse diretamente com outros usuários da automação que possam seus resultados diariamente e se impressione com a taxa de acerto e o poder de alavancagem da conta. E o melhor de tudo, você pode testar de graça. Basta clicar no link, você vai ser adicionado para a nossa página e no rodapé da página clique aqui. Você vai falar com o nosso suporte e vai poder testar a automação de graça. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então aqui, ó, relatório, acompanha comigo, relatório pré-mercado, foi gerado em data no dia 12, mas com o objetivo para abertura no dia 14, tá? Então saiba que os dados estão atrasados, tá bom? Então nós temos aqui ponto-chave do relatório, ele começa sempre com ponto-chave, aqui nessa aba ponto-chave, nós temos aqui uma minuta do que vai ser apresentado no relatório. Se você não quiser ler tudo, e aqui o relatório pré-mercado do ouro da COMEX, e lembrando que os dados que eu apresento aqui, os dados que eu apresento nesse relatório são concernentes ao mercado futuro de ouro, da COMEX, ok? Está completo com dados atualizados até o dia 11, porque eu gerei esse relatório no final de semana, para uma possível abertura no dia 14. Mas quando a gente for atualizar o relatório, eu já falei para você que a gente vai fazer no mesmo dia, tá? A gente vai rodar o relatório no dia, por exemplo, 14, para poder tradar o dia 14, ok? Tá? E aí já dá um resumo, ó. Viés está altista no curto prazo, impulsionado por demanda chinesa, fraqueza do dólar, tensões geopolíticas e juros em alta podem limitar os ganhos do ouro, tá? Níveis técnicos de suporte e resistência, né? Ele dá pra gente os principais suportes e resistências, você vai identificar de onde vem isso, não sou eu que inventei, é com base no Open Interest, no volume e também nas travas de opções. Ele me dá a Call Wall, o Put Wall e o Gamma Flip, nesses níveis de preço que você está vendo aqui. Olha aqui, fantástico, usando a metodologia do Delta Hedge e do Market Maker, ele também me dá os posicionamentos das travas de opções, além do Open Interest, ok? E aqui você já tem tudo na cabeça do relatório. Ah, eu só quero isso aqui, cara, o que me interessa é isso, o resto deixa com o pai. Tudo bem, se você não quiser ler, tudo bem, né? E aí tá aqui, ó, principais influências, aumento da demanda asiática, fluxos institucionais em ETFs e eventos macroeconômicos como relatório de inflação dos Estados Unidos. Tudo isso é atualizado, eu não inventei nada, são as principais notícias que estão bombando no ouro no dia que eu gerei o relatório, tá? Qual que foi o último fechamento? Aí a segunda parte. Então aqui na primeira parte nós temos os pontos-chave, que é tipo uma sinopse do que nós iremos apresentar no relatório. Aí a gente começa pelo storyteller. Qual que foi o último fechamento do ouro? O último fechamento do ouro foi na casa de 3.246, com 2,11 de alta, e aqui ele explica como foi o último fechamento e o que aconteceu. É como se você fosse ler um livro. Quando eu criei esse relatório, eu pensei, cara, o cara precisa entender qual foi a cena passada para entender qual que é a cena atual. É como uma boa leitura de livro, para você poder criar uma percepção da cena dos próximos capítulos, pois nós somos day traders e trabalhamos na especulação de mercado. Nós precisamos prever o mercado com base em dados que nós estamos analisando, certo? Certo, pessoal.
Aí na sequência, a visão macro global. Ele puxa dos principais sites de notícias que nós indicamos e criamos o prompt, as notícias que estão fazendo preço no dia no mercado. Olha que legal, olha só. Mercado global permanece volátil, com fatores macroeconômicos sustentados pela demanda do ouro. Quais são os principais hubs? Inflação dos Estados Unidos projetada com 3,5% anual. Impulsiona o ouro, olha só, ele vai dando dado e vai falando como isso impacta. Eu tive o cuidado de montar o relatório para deixar tudo mastigado do ponto que ele não só apresenta o dado. Ele apresenta o dado e mostra como isso impacta na formação do preço do ouro. Impulsiona o ouro como proteção contra as perdas e dá poder de compra. Tensões geopolíticas escaladas no Oriente Médio, aumento da procura por ativos de refúgio, que é o ouro. Política monetária, Federal Reserve mantém taxas inalteradas. Né? Compras de bancos centrais. Né? Dados da Gold Hub mostram a aquisição de 1.081 toneladas de ouro, com projeções de aumento em 2025. Risco baixista, né? Aí ele vai te colocando as principais notícias, dados macroeconômicos e como isso impacta. Isso aqui é análise de contexto. Isso aqui é o contexto do ouro hoje. É o contexto do ouro hoje. E depois ele entra naquele site que eu comentei com vocês, que é o Metals Daily, e ele lê, olha o que eu falei para ele aqui, ó. Eu pedi para ele ler as 15 principais notícias que estão mais recentes do Metals Daily. Aí ele me dá um resumo daquelas 15 notícias. E aí ele fala aqui, ó, nas 15 notícias mais recentes que saíram hoje, da data da geração do relatório, estão falando sobre demanda do ouro, né? Investidores aumentam as alocações em ouro devido à volatilidade global e riscos geopolíticos. Estão falando sobre a demanda chinesa, compras robustas da China, tanto no varejo quanto institucionais, conforme um Twitter. Né? Ele também stalkeia alguns profissionais do mercado que trabalham na World Gold Council, que tem canais no Twitter e postam relatórios e postam notícias sobre o ouro. Ele coloca para a gente aqui. Fluxos institucionais, influxo, ou seja, entrada de 2 bilhões em ETFs da GLD do ouro, né, sinaliza o interesse comprador. E olha só, pessoal, ele vai fundamentando. Quando você terminar de ler esse relatório, você já sabe, você vai criar um viés tão forte. Né? E daí, do que você tem que fazer no dia, que não tem muito como errar, sabe, pessoal? Aí a gente analisa aí a nossa metodologia, eu coloco para ele analisar os ativos que fazem preço no ouro, que tem uma correlação positiva ou negativa com o ouro, tá? Por exemplo, aqui ó, nós temos sempre aqui o ativo, o preço e a variação. Nós temos duas colunas, uma coluna do lado esquerdo, outra coluna do lado direito que você está vendo aqui, tá bom? Então o que acontece? Aqui nós temos, olha só, aqui nós temos as principais correlações, nós temos o ouro, a GLD e a prata. O ouro, a GLD, que é a ETF do ouro, e a prata. Nós temos aqui as mineradoras de ouro, né? A Shanti, a Newbank, a Barrick e a Newmont Franco-Nevada. Nós temos o último fechamento. Essas cotações são baseadas no último fechamento ou baseadas na hora que eu gero o relatório. São baseadas na hora que eu gero o relatório. E assim vai, mineradoras de ouro, índices globais, mercado americano, Nasdaq, Dow Jones. Nós temos aqui Europa, e ele vai te passando a cotação. Oliver, mas como que eu interpreto tudo isso? É aí que está a dificuldade, Oliver. Eu não tenho conhecimento suficiente para poder interpretar e tirar uma análise de sentimento olhando isso. Por que as mineradoras estão aqui? Por que ouro e metais preciosos estão aqui? Por que os índices globais estão aqui? Por que as moedas estão aqui? Por que as commodities outras estão aqui? Como isso afeta o preço do ouro? E agora, pasmem, a tecnologia chegou. Aqui embaixo do relatório, taxa de juros. Depois eu tomei o cuidado de ele dar um release para a gente. Ó, os juros, ó, ele pega todas as cotações mais recentes do mercado e ele faz uma análise. Ele faz uma análise daquilo que você viu. Ele faz o que está acontecendo com relação às cotações daquele item ouro e metais preciosos. Alta consistente, prata subiu, ouro subiu. Então reflete a forte demanda por ativos tangíveis. Mineradoras, desempenho muito bom, confiança no setor. Índices globais, mercados em alta, né, os índices subindo, inclusive com os mercados emergentes ganhando força, né? E aí a gente vai ponderando o risco pelo TLT, moedas, fraqueza do dólar, commodities, alta do cobre, juros, os juros americanos subiram, que podem mitigar um pouco o movimento de alta do ouro. E ele te dá um resumo, né? Só que de forma mais palatável do que se você não consegue interpretar o que esses números significam no impacto direto do ouro, seja positivo ou negativo, ele te dá o resumo aqui. Ok?
olha que fantástico, pessoal. Na sequência, ele te dá a volatilidade esperada por dia. Ele não, né? Eu te dou a volatilidade esperada por dia, ok? Ele olha a volatilidade histórica com a volatilidade implícita, com base nas opções, e ele faz um cálculo para você e ele fala, olha, na data de hoje, a volatilidade média do ativo, o ativo deve andar em média, não é exatamente, isso é uma média, 53 pontos ou para cima, 53 pontos ou para baixo. Você já sabe a média da volatilidade. Isso te ajuda a entender se o mercado está precificando risco, se tem liquidez no book e também quais são os pontos extremos onde o mercado pode ter reversões de movimento, onde o mercado estaria sobrecomprado e sobrevendido. É fantástico, tá? E daí que mais que nós temos aqui no relatório? Nós temos aqui a análise de todos aqueles sites e dados que eu comentei, né? De relatórios institucionais. Então, o item número 7 é o fluxo institucional e análise de sentimento. O que está acontecendo com as ETFs do ouro? Fluxo positivo em GLD, né? Indica posicionamento comprador institucional, sugerindo confiança no ouro como ativo refúgio em meio às tensões geopolíticas. Qual que é o posicionamento dos especuladores e investidores no COT? Né? Relatório da CFTC, né? Mostram especuladores com posições longas, reforçando o sentimento altista. Isso é um indicativo de que as grandes players estão apostando na continuidade do rally de ouro de alta. Bancos centrais, o que os bancos centrais estão fazendo? A notícia mais recente, estão comprando ouro. Qual que é o volume? Aí que é o legal, qual que é o volume no site da CME do ouro? Por que o volume é importante? Porque se o volume aumenta no último fechamento, mostra a demanda para o ouro, mostra a procura, uma possível continuação da tendência. O volume não confirma a tendência? O volume não confirma a tendência? Se na última sessão o volume foi alto, acima da média e o ouro fechou para cima, possivelmente teremos uma continuação da tendência na outra sessão. Então, ele também analisa o interesse em aberto. Ele começa a analisar os strikes, né, de open interest, para entender onde estão as posições que ficaram posicionadas de um dia para o outro, e essas regiões devem servir como níveis de suporte e resistência. E aí ele te dá um resumo. Ele te dá um resumo de tudo isso que eu coloquei para você aqui com relação ao sentimento. Análise de sentimento geral, né, com base no open interest. A tabela de opções, porque eu coloco aqui para ele analisar uma tabela de opções, perceba que não são dados empíricos, do futuro do ouro da Comex fornece uma visão interessante do interesse em aberto entre calls e puts, permitindo avaliar o posicionamento do mercado. A predominância de calls, né, em strikes mais altos, como por exemplo na casa do 3.250, reflete o otimismo com os traders apostando em uma continuação do rally do ouro, alinhando ao viés altíssimo impulsionado por fatores de fraqueza do dólar e a demanda chinesa. No entanto, a concentração de puts no strike abaixo da casa do 3.240 sugere que os traders estão protegendo contra quedas. Ou seja, o mercado pode cair para a casa do 3.240, segurar como suporte, testar o 3.250, rasgar como resistência e continuar a tendência de alta. E assim ele vai indo, pessoal. Ele te dá um resumo, ele te dá uma análise de sentimento completa. Tudo de forma organizada, buscando a informação dos melhores sites, colocando, sistematizando todo o nosso conhecimento de anos que nós adquirimos no mercado, né? E você tem a minha visão de mercado agora dentro desse relatório de maneira organizada, pessoal. De maneira organizada. Oliver, mas qual que é a diferença desse relatório para os demais? Será que você não percebeu? Que esse é um relatório voltado para o viés operacional de quem realmente opera o mercado e não é só um bando de informações de contexto, né? Que não te dá uma visão de curto prazo. O objetivo dos meus relatórios é trazer uma visão de curto prazo para day trader. O meu objetivo no relatório é um panorama pré-mercado que te prepara para o mercado na data de hoje. E você não acha isso em nenhum lugar. Da maneira que eu estou organizando aqui, nós estamos fazendo algo totalmente inovador que vai te ajudar demais. Então, mais uma vez, se você quiser ter acesso a esses relatórios, basta você entrar no grupo do meu Telegram, que eu vou começar a postar diariamente lá, não só do ouro como outros, todos nesse formato. Todos puxando dados de qualidade, colocando realmente uma organização de concatenação de ideias, para que você saiba a análise de sentimento, para que você tenha dados embasados de níveis de suporte e resistência com base nas opções, com base no open interest, que você saiba o posicionamento dos players, tanto nas ETFs, como também no relatório COT, bem como também, né, como que o mercado está trabalhando isso. E aí ele te dá os pontos de interesse, que é o que a galera gosta, né, os níveis de suporte e resistência, o que pode
está trabalhando aqui. Olha aqui, ó, Call Walls 3.250 está confirmado pela tabela de opções. Put Wall 2.240 confirmado pela tabela de opções. Né? Outros níveis de resistência e suporte, tudo mastigado. E aí tem a conclusão, né? Tem a conclusão, tá aqui, né? Ele te dá finalmente, se você está acompanhando a leitura, você sabe que o ouro está com viés altista, está muito claro, está escrachado, né? Você só vai vender se você for muito burro. Espere o pullback para entrar comprando, né? Viés de curto prazo, né? Viés altista com cautela, a fraqueza do dólar e fluxo de ETFs favorecem altas. E os juros também, mas os juros que estão ganhando força seguram um pouco a movimentação do ouro. E ele traz aqui, traz para você uma certa estratégia com base nesses níveis de preço. Qual que seria? Essa estratégia é apenas uma recomendação, uma orientação com base em todo o relatório. Mas você não deve seguir isso de maneira cega, já estou deixando isso bem claro. Ok, pessoal? E daí eu faço algumas considerações finais aqui e coloco aqui, né, as citações, né, quais são os sites, alguns dos sites, porque não foram só esses, né? Na verdade, para gerar esse relatório, o sistema de inteligência artificial procurou mais de 50 sites em simultâneo, para você ter uma ideia, puxou dados de 50 sites, mas os principais nós orientamos e ele traz tudo aqui, tem as considerações finais e daí tem aqui a indicação das minhas redes sociais para você. Ok, pessoal? E daí, o que você achou? Você gostou do relatório do ouro? Entra no grupo do Telegram, o link está na descrição e baixe diariamente. Para o ouro, eu já tenho para o índice Hansen HK50, que inclusive nós operamos ao vivo, e eu tenho também para o mini índice. O Oliver está de graça? Está de graça por enquanto. Vai ser cobrado no futuro? Com certeza, mas por enquanto está de graça. Então, grande abraço, deixa o seu like, deixa os comentários, né? Como a inteligência artificial está mudando o seu dia a dia do ponto de vista operacional, como que você usa as ferramentas de inteligência artificial para gerar relatórios, para poder operar o mercado, porque esse é o caminho, pessoal. A eficiência, a magnitude de compilação de dados e a eficiência operacional que um relatório desse traz, com base na inteligência artificial, com o poderio da inteligência artificial, é algo sui generis, né? Que somente grandes casas de análise, né, com várias pessoas e estrategistas teriam condições de fazer algo desse. E é uma questão de minutos depois que você aprende a mexer com a IA e monta, né, porque eu demorei mais de uma semana para montar esse relatório, a verdade é essa. Para chegar até aqui e agora rodar o prompt para que ele busque os dados e alimentar os dados, é rapidinho, 5 minutos eu faço, 10 minutos eu faço. Agora, para montar isso aqui, foram anos de conhecimento e eu demorei uma semana para poder filtrar com a IA certinho todos os dados, todos os links, checando item por item, cotação por cotação, para verificar se realmente se os dados eram fiéis. Ok? Deixa seu like, grande abraço, a gente se vê na próxima aula e fui! As pessoas me perguntam como que eu sei que uma automação é lucrativa, como eu sei que eu posso confiar numa automação, com base no histórico na conta real. Dá uma olhada nesse gráfico aqui abaixo, é inquestionável. O nosso robô replica um dos robôs mais confiáveis e assertivos do histórico do mercado de Forex. Tanto é que a versão americana custa $2.600, mais de R$3.000. E nós trouxemos essa tecnologia para o Brasil. Dá uma olhada no histórico. De 2018 até 2024, o robô fechou 50 meses consecutivos no positivo. E dentro de todo o histórico catalogado, só tem 2 meses no negativo. Então praticamente nós temos 70 meses do robô trabalhando, onde apenas 2 meses nós fechamos negativo. Vou dizer o que para você? Está aqui a prova cabal de que a automação é extremamente assertiva. E nós trouxemos essa tecnologia para o Brasil, não custa R$2.600 e você pode testar ela de graça. Saiba mais na descrição, link, teste de forma gratuita e veja o poder da automação.